Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos aprender a mudar a cor de fonte, cor do fundo e imagem de fundo do menu do Groove aqui no Linux. Para isso eu vou utilizar uma distribuição Linux Ubuntu, né, para demonstrar os procedimentos, mas os procedimentos mostrados servem em várias distribuições do Linux, como por exemplo Linux Debian, Mint e etc. Tá? E você experimenta na sua distribuição aí, provavelmente vai funcionar também. Bom, você já deve ter reparado quando você liga o seu sistema que aparece um menuzinho do Groove com as opções de boot para você escolher. Tá? Bom, talvez não apareça esse menuzinho para você, mas eu também vou mostrar como ativar o menu para que ele sempre apareça e assim para que faça sentido você mudar a cor da fonte, do plano de fundo, da imagem de fundo do Groove. Para os meus testes eu vou utilizar o Linux Ubuntu. Então deixa eu mostrar o meu Linux Ubuntu. É esse aqui que eu vou utilizar. Tá? Ele já está ligado. E a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar para você como ativar o menu do Groove, para que a gente possa depois fazer os testes de modificação. Legal? Então, para a gente ativar esse menu do Groove, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o terminal. Então, dou um Ctrl Alt T para abrir o terminal. Tá? E aí eu vou trabalhar com um arquivo de configuração, o arquivo /etc, /default, /groove. Tá? Então, eu vou editar esse arquivo. Vou dar um sudo vi /etc /default /groove, ok? Todos esses procedimentos que eu vou mostrar aqui estarão lá no site da Boston Treinamentos para você visualizar depois, beleza? Então vamos lá. Coloco minha senha. Beleza. Tá aí. Então esse aqui é o arquivinho de configuração do nosso Groove. E algumas coisinhas eu vou alterar. Na verdade eu vou voltar a esse arquivo posteriormente. Mas primeiro eu quero ativar o menu do Groove porque ele não está aparecendo nesse sistema. Por padrão no Linux Ubuntu ele não costuma aparecer. A não ser que você tenha mais de uma partição com sistemas instalados na sua máquina. Então a primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou procurar essa linha aqui. Groove Hidden Timeout. Tá? E a linha de baixo. Groove Hidden Timeout Quiet. Eu vou comentar as duas linhas. Essas duas linhas impedem que o menu do Groove apareça durante a inicialização. Tá? Então eu vou comentar as duas linhas. Deixa eu inserir aqui. Simplesmente seria um sustenido na frente de uma e na frente da outra. Tá? E depois a gente vai voltar nesse mesmo arquivo para fazer as configurações para mudar, por exemplo, a imagem de fundo do Groove. Tá? Então alterei os dois. Dou um ESC. Vou salvar e sair. E agora eu vou reiniciar essa máquina para mostrar para vocês como é que está o menu do Groove nesse momento. Tá? Então, deixa eu reiniciar o meu sistema. E a gente vai dar uma olhadinha no menu do Groove. Então, vamos lá. Opa, então apareceu aqui o meu menu após reinicializar o sistema. Tá? Você percebe aqui que eu tenho as opções Ubuntu, opções avançadas do Ubuntu, teste de memória, etc. Tudo isso aqui faz parte do meu menu do Groove. Tá? Essas opções dentro dessa caixa, que você pode ver, tem uma borda branca, a cor de fundo cor vinho e a cor da fonte cor branca também. E não tem imagem nenhuma. Então é isso que a gente vai alterar, beleza? Então vamos dar o boot no Linux Ubuntu. De novo, vou deixar ele bootando e aí a gente vai voltar para a nossa apresentação para estudar o assunto. Então vamos lá. Bom, como é que a gente pode alterar a imagem de fundo do Groove durante o boot do Linux? Tá? A partir da distribuição Debian Squeeze, o Groove passou a utilizar uma imagem de fundo bem mais interessante do que os sistemas de cores de fundo anteriores. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte. O Groove 2 ele pode usar imagens em vários formatos, como PNG, JPG, JPEG e TGA para o plano de fundo. Tá? Uma coisa que você precisa prestar atenção, tomar cuidado, é que a imagem deve satisfazer algumas especificações para funcionar legal. Por exemplo, imagens JPG ou JPEG devem ser de 8 bits, 256 cores. As imagens devem ser não indexadas, padrão RGB. Legal? Então, se você quiser usar uma imagem personalizada, recomendo que você trate a imagem de acordo com essa especificação usando o GIMP ou outro software qualquer que você tenha aí para edição de imagem, até o Photoshop mesmo. Tá? Bom, existe um pacote chamado Desktop Base que traz várias imagens
prontas, já no padrão correto para você utilizar como plano de fundo no Groovy. Então a gente vai instalar esse pacote Desktop Base, utilizando o apt-get install, e aí depois de instalado a gente vai entrar nesse diretório User Share Images Desktop Base para dar uma olhada nas imagens que ele instalou para a gente. Então eu vou usar as imagens desse diretório que já estão prontas para fazer a demonstração de configuração do Groovy. Se você quiser usar suas imagens próprias, você prepara as imagens antes e depois você pode colocar em qualquer lugar do computador. Basta para isso configurar de acordo os arquivos de configuração que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, vamos lá para o Linux e vamos começar fazendo a instalação desse pacote base. Então, a primeira coisa, eu vou me logar. Beleza? Então, eu vou abrir o terminal e vou fazer a instalação do pacote. Então, é sudo apt-get install, o nome do pacote, desktop-base. Ok? Coloco minha senha. E aí, deixa ele instalar o pacote. Tá? Depois da instalação desse pacote, a gente vai dar uma olhadinha lá no diretório Desktop Base para ver as imagens disponíveis e escolher uma delas para a gente fazer a configuração. Tá? Então, deixa ele terminar a instalação. Beleza, quase finalizando. Aí eu vou utilizar aqui o próprio gerenciador de arquivos do meu Linux Ubuntu para mostrar as imagens que foram gravadas no diretório Desktop Base para a gente poder utilizar esse pacote. Se você não quiser instalar o pacote, tudo bem, usa a imagem que você quiser, só que você prepara essa imagem antes. Então já terminamos a instalação, limpo a tela, agora vamos dar uma olhadinha lá no diretório correto. Então vou abrir minha pasta pessoal, vou aqui em sistema de arquivos, a gente vai procurar, cadê? User, Share, User Share, vamos procurar Images, descer um pouquinho aqui, Images, cadê você? Images, Desktop Base, e aí estão as imagens. Tá? Essas imagens todas podem ser usadas como plano de fundo. Veja que são imagens do Debian, né, que eu estou utilizando nesse pacote. Você pode instalar outros pacotes de imagens se você quiser, desde que as imagens atendam à especificação. Deixa eu procurar uma bem legal aqui. Acho que essa aqui é legal. More Blue Orbit Splash. Deixa eu abrir a imagem para ver. Ah, bonita. Gostei. É do Debian, né? Então eu vou utilizar essa imagem aqui para exemplificar o plano de fundo. Então legal. More Blue Orbit Splash. Tá? .png. A extensão aqui é PNG. Então vamos voltar para a apresentação para ver os próximos passos. Vou fechar aqui o Desktop Base e voltar para a apresentação. Já escolhemos a imagem. Agora a gente vai fazer o seguinte. Para você configurar a imagem como plano de fundo do Groovy, você tem 4 opções. Tá? O Groovy ele procura as imagens para exibir no plano de fundo, né, na ordem que aparece na tela. Primeiro ele procura no arquivo etc/default/Groovy. Tá? Lá dentro existe uma configuração chamada Groovy_background. Basta você passar o caminho da imagem para essa configuração e acabou. Vai ser usada como plano de fundo. É essa que a gente vai utilizar inclusive aqui no vídeo. Se não tiver nada configurado aqui, ele procura no diretório /boot/groovy e a primeira imagem que ele encontrar em ordem alfabética ele utiliza. Se não tiver imagem lá dentro, ele vai procurar nesse script user share desktop base groovy background.sh. Se não tiver nada configurado aqui, ele vai para a última opção, que é olhar o arquivo etc groovy.d/05 debian theme. E lá dentro tem uma configuração chamada wallpaper. O caminho que tiver passado para o wallpaper ele vai utilizar como imagem de fundo. Beleza? Então eu vou utilizar o primeiro item aqui, a configuração Groovy Background, no arquivo etc default/groovy. Você pode usar qualquer uma das técnicas acima, se quiser experimentar as outras também. É só brincar, abre o seu sistema e faça a configuração. Ok? Muito bom. Dito isto, aqui eu tenho um exemplo do arquivo etc default/groovy. Tá? Então tem o Groovy Hidden Timeout e o Hidden Timeout Quiet, que a gente já comentou para poder visualizar o menu do Groovy.
e eu vou manter o resto como está, só vou modificar o timeout para usar um valor menor, valor 5, por exemplo, para não ficar muito tempo na tela. E aqui embaixo eu vou acrescentar a configuração Groovy Underline Background, e aí eu passo o caminho completo até a imagem que a gente vai usar, que é essa aqui, More Blue Orbit Splash.png, tá? Dentro do diretório User, Share, Images, Desktop Base, etc. Ok? Então vamos lá para o Linux. Beleza, agora a gente vai abrir o arquivinho de configuração. Então eu dou um sudo vi /etc /default /groovy. Ok, está abertinho. Então a gente já tinha configurado aqui o timeout, o hidden timeout, né, a gente tinha comentado. Agora eu vou acrescentar a linha Groovy Background. Pode ser aqui embaixo mesmo, depois do Groovy Command Line. Então vamos digitar Groovy underline background. Ok, igual, abre aspas, e agora o caminho completo até a imagem, /user /share /images /desktop -base e o nome do arquivo, more blue -orbit -splash.png e fecho aqui as aspas. Claro, você pode colocar a imagem que você quer utilizar em outro diretório, se você quiser. Basta colocar o caminho correto aqui dentro dessa configuração Groovy Underline Background. Ok? Então já coloquei o caminho, deixa eu só conferir se está certinho. Desktop Base, More Blue, Orbit Splash, beleza. Vamos sair, salvar e sair. Ok. Próximo passo, a gente tem que executar o comando update groovy para ele atualizar as configurações do groovy. Tá? Então basta a gente digitar aqui sudo update -groovy. Enter. Veja que aparece aqui em cima, fundo encontrado. E aí ele coloca a imagem que eu acabei de digitar lá dentro do arquivo. Found background image, coloca todo o caminho. Tá? Então ele já encontrou a imagem, já fez a configuração que a gente precisava. E agora é só a gente reiniciar o computador para verificar se funcionou, se aquela imagem que a gente selecionou realmente vai aparecer como plano de fundo do Groovy. Então vamos reiniciar a máquina para verificar se funcionou. Vamos lá. Olha que beleza. Apareceu o menu do Groovy com a imagem que a gente selecionou anteriormente. Tá? Ou seja, funcionou perfeitamente. Se por acaso o seu menu do Groovy não estiver aparecendo, pressione a tecla Shift durante o boot. Logo que o Linux começar a inicializar, pressione a tecla Shift que ele deve aparecer aí. Tá? Então tá aí, aparecendo o menuzinho do Groovy para você, tá? Com a opção de imagem de fundo que a gente selecionou. E você pode colocar a imagem de fundo que você quiser, basta que ela atenda os critérios que a gente especificou e que você configure direitinho uma daquelas opções de configuração, ok? Bom, a gente tem um probleminha aqui. Veja que está meio difícil de ler a informação que aparece aqui nos textos, né? no Ubuntu, nas opções de boot, Ubuntu, opções avançadas para Ubuntu, Memory Test, etc. Não deu um contraste muito legal com a imagem do fundo. O que a gente pode fazer nesse caso? Se você não quiser mudar a imagem de fundo para uma outra que dê mais contraste, você pode configurar essas cores, as cores dos textos que aparecem aqui, também a cor de fundo do texto. Tá? Isso também é possível fazer alterando algumas configurações. Eu vou fazer o seguinte. Então, para o vídeo não ficar muito extenso, tá? É muito pesado, eu vou deixar para o próximo vídeo a configuração da cor de fonte e da cor de fundo do texto, tá? E nesse vídeo a gente configurou apenas então a imagem de fundo. Então você treina, configura a sua imagem de fundo, coloque outras imagens, crie imagens, faça seus testes. E no próximo vídeo, logo na sequência, eu vou mostrar como alterar essas cores aqui do Groovy também, tá? A cor dos textos que aparecem aqui no menuzinho do Groovy. Enquanto isso, aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br, onde você vai encontrar essas instruções que foram passadas aqui e mais algumas coisinhas interessantes.
Obrigado e até a próxima.